Provavelmente mais de uma vez você já se perguntou como é possível que homossexuais, lésbicas, transgêneros e ateus militantes tenham formado uma aliança com fanáticos islamistas. E não veem nada de estranho ou antinatural nisso? Quero avisar que o que vou contar para vocês hoje pode soar como uma teoria da conspiração ou como uma história de terror infantil, de tão contrária que é a tudo o que entendemos. Mas quando vocês ouvirem os fatos um após o outro, as coincidências de tempo, de objetivo, de retórica, vão perceber que não são coincidências. É um plano pensado até o menor movimento, talvez até a menor vírgula. Partido Democrata dos Estados Unidos da América, o regime no Irã e, como diria Karl Marx, todas as forças do anticapitalismo e da antiliberdade se uniram para uma perseguição sagrada. Bem, ou então formaram uma aliança profana para lutar contra aquilo que é considerado o mais poderoso, o mais, não sei por assim dizer, o mais destacado, a resistência mais persistente ao domínio mundial das elites globalistas. Nem sei como evitar essa retórica boba marxista. Porque agora nos Estados Unidos está acontecendo a resistência mais forte e brutal contra aqueles que tentam nos transformar em escravos felizes. Ou então nos fazer felizes com a escravidão dos degenerados. Essa resistência é personificada em uma única pessoa, um homem, senhoras e senhores. E como vocês já devem ter adivinhado, esse homem se chama Donald J. Trump. A união sagrada ou profana tem um objetivo específico. Esse é o objetivo comum deles. Bem, pelo menos por enquanto, a popularidade de Trump precisa cair. Tipo, como dizem, Cartago deve ser destruída, bem, a qualquer custo, por assim dizer. E por esse objetivo eles estão dispostos a prolongar qualquer guerra. Jogar dezenas de milhares de jovens de todo o planeta debaixo de tanques e projéteis, inflamar o ódio dentro do nosso país e pelo mundo todo. Hoje vou mostrar para vocês a sequência. Irã está ganhando tempo, lutando e negociando ao mesmo tempo. Vou mostrar para vocês por que isso é vantajoso para os democratas. Segundo, como o colapso do real está relacionado com essa história. Real. Isso, naturalmente, é a moeda iraniana. Terceiro, como Mandani se encaixa nesse cenário. Como se fosse outra história, certo? Supostamente preparando a prisão de Taneva na visita a Nova York. E como isso está relacionado ao plano do Líbano de desarmar o Hezbollah? Naturalmente. Quarto, o que aconteceu com ela naquela noite no prédio federal em Lower Manhattan? E por que isso não é um caso isolado? Bem, e em quinto lugar, digamos assim, uma verdadeira cena de guerra. Soldados americanos mortos, ataque a instalações nucleares iranianas, conversas sobre uma possível invasão iraniana ao Kuwait. E no final vou explicar por que os progressistas na América e os radicais islâmicos estão prontos para se cobrir de beijos. E apoiam uns aos outros até que uma das facções, por assim dizer, dos companheiros de viagem, elimine a outra facção. Companheiros de viagem, enquanto juntos são grandes amigos. Mas cada um deles acha que vai superar o outro. Para ser sincero, eu aposto nos muçulmanos. Eles são mais organizados, na minha opinião. Nós vimos como depois, digamos, da Bastilha na França, eles acabaram matando uns aos outros. Degolaram, enforcaram, guilhotinaram uns aos outros. Bem, depois, naturalmente, podemos até lembrar de São Petersburgo, o assalto ao Palácio de Inverno também, e depois disso também começaram a enforcar, matar, torturar, prender e envenenar uns aos outros, enfim. Após eles fazerem isso com os inimigos em comum. Vamos começar com a versão que eu não posso confirmar com documentos. Não posso. Ainda há a lógica dos fatos. Com ela dizem, você pode ou não ir ao tribunal, mas é possível tentar provar algo pela lógica. Ela empurra exatamente para esse caminho de reflexão, digamos assim, certo? Olhe para o comportamento do Irã nos últimos meses. Lutar, depois negociar, depois matar um pouco de novo, depois de novo, mas nunca cruzar a linha.
Eles nunca levaram a situação ao limite. Qual seria o ponto em que Trump seria forçado a tomar uma decisão final? O tempo todo era enrolar, enrolar, enrolar. Por quê? Minha versão é que a ideia era atacar o mais próximo possível das eleições, por volta de outubro, quando um ataque ao Irã ou uma escalada da guerra prejudicaria ao máximo a popularidade dos republicanos, para que até novembro eles tivessem tempo de se recuperar. Ressalto, essa é a minha versão, não é um fato. Mas ela explica algo que de outra forma é difícil de explicar. Se essa versão estiver correta, então a lógica continua. A quem interessa que o Irã resista e de jeito nenhum assine qualquer acordo. Pensamos uma vez, pensamos duas, pensamos três, aos democratas. Ou seja, não é desvantajoso para os democratas que o Irã perca a chance de criar uma bomba atômica, porque assim que o Irã perde essa possibilidade, Trump diz, pronto, fiz tudo o que queria. Bomba, popularidade lá em cima, tudo certo. Não estou afirmando que alguém na cúpula do Partido Democrata está assinando documentos sobre isso. De jeito nenhum, nenhum documento, eles entendem tudo isso. E esse entendimento, essa coincidência de interesses, funciona sem nenhum acordo por escrito. Assim, com um sorriso, com um telefonema, com a transmissão de certas informações para certos lugares, com ações conjuntas. Mas de favor se paga com favor. Os islamistas vão ajudar os democratas a se livrarem do Trump, e os democratas vão ajudar os islamistas a criar armas nucleares. Bem, Obama já quase, como se diz, criou, mas acabaram derrubando por acaso. Me parece que isso é transparente. E qualquer pessoa que tenha tempo e vontade de entender pode perceber isso, né? O tempo também é importante. As pessoas que estão ocupadas com seu trabalho, com seus próprios assuntos, não têm a oportunidade de fuçar, investigar, entender, ler e assim por diante. Esse é o ponto interessante. Enquanto Washington debate índices de aprovação, a economia do Irã desmorona, bem diante dos nossos olhos. E o que está acontecendo com a série agora, eu ainda não contei para vocês. Assista até o final, porque vai ter algo que nunca foi mostrado antes. Em nenhum canal de língua russa. Então, o real. No contexto dos ataques americanos, do bloqueio dos portos e da retomada da pressão das sanções, a moeda iraniana despencou. Bem, estou contando isso para vocês pelos principais meios de comunicação, incluindo os de língua russa. Despencou para onde? Até 1.990.000 reais por dólar. Não é 1,95 real. É 1.950.000 reais por dólar. A inflação está se aproximando de 90%. Ou seja, você consegue imaginar o que é isso? Eu morei em Israel durante a inflação. Senhoras e senhores, nem chegou perto de 90%. Mas isso foi absolutamente terrível, não é um número abstrato. Isso significa que o iraniano comum está perdendo diante dos próprios olhos a capacidade de comprar pão. E é exatamente nesse momento que o regime do Irã está a um passo de um colapso econômico total. Os democratas americanos, em vez de se alegrarem com o enfraquecimento do inimigo da liberdade, estão fazendo de tudo para salvá-lo. Como? Pressionando a Casa Branca para suspender ataques e criticando a desproporcionalidade das ações de Israel e Estados Unidos, através da organização da opinião pública contra a linha dura, através da oportunidade que os iranianos usam para vender petróleo, como se diz, por baixo dos panos. Agora Nova York. E o que está acontecendo lá? Paralelamente, senhores, o Conselho Municipal de Nova York confirmou que Mamdani está preparando a prisão de Netanyahu durante sua visita a Nova York. Chama a atenção para o fato de que essa versão foi divulgada pelas pessoas de Mamdani, ou seja, não é algo que alguém inventou, não é invenção, não é alguém que veio correndo contar, certo? Isso está sendo informado para nós. Para que nós saibamos, para que o mundo saiba. Eles entendem perfeitamente que, juridicamente, prender o primeiro-ministro de Israel em território dos Estados Unidos, bem, de jeito nenhum eles conseguem. Mas eles não precisam de uma prisão real, eles precisam de um clima. Tudo o que eles querem é criar a sensação de que Israel está constantemente cometendo crimes e que já existe até mesmo um tribunal, que já condenou, ou seja, já realizou uma sessão, supostamente, já analisou e provou que o primeiro-ministro de Israel é um criminoso.
E Trump o protege e não permite que ele seja preso. Talvez eles até levem a polícia para prendê-lo, e aí aparecem os federais que o resgatam, e o mundo inteiro fica sabendo disso. Mas é um criminoso. Israel é criminoso. O fato de que judeus estão sendo mortos não tem nenhuma importância. Os judeus já se acostumaram com isso, certo, não é? E daí? Para eles isso não é novidade. Eles estão sempre sendo mortos. Por que agora precisa fazer tanto escândalo em torno de Israel? A questão é que o Irã, tendo criado um exército no território do Líbano, agora tem muito medo de que os Estados Unidos, junto com Israel e a liderança do Líbano, destruam esse exército chamado de Hezbollah. Isso está acontecendo justamente quando o presidente do Líbano, Joseph Aoun, está se preparando para o primeiro encontro na Casa Branca em quase, 20 anos. Ele quer propor ao Trump um plano para desarmar o Hezbollah e retirar as tropas israelenses. Acho que ele vai lutar um pouco menos ferozmente pela retirada das tropas israelenses. Digamos assim, certo? Existe uma chance real de um dos principais proxies do Irã, o Hezbollah, certo? Seja desarmado por meios diplomáticos sem uma nova guerra. Não acredito muito nisso e não ouvi o plano dele. Só Deus sabe, talvez funcione. Os democratas dos Estados Unidos não podem permitir isso. Eles precisam de um Irã forte. A destruição do Hezbollah, ainda mais sendo feita pelo aliado de Trump, Israel, será um grande prejuízo para os democratas. Na visão deles, Israel não tem direito a nada, não pode ganhar ou falar, só continuar assentando e atirando pelo céu. E quanto mais esse momento se aproxima, mais alto fica o barulho em torno da prisão de Netanyahu. Um barulho que desvia a atenção e cria um pano de fundo informativo como se o problema não fosse o Irã e seus grupos proxy, mas sim Israel. Bem, judeus, né? O problema são os judeus. Se não houvesse judeus, não haveria problema. Já ouvimos isso algumas vezes ao longo da nossa história de 2000 anos. E agora, o que aconteceu literalmente hoje de manhã em Nova York? E por que esse não é nem de longe o primeiro caso desse tipo? Embora falemos sobre isso como se fosse uma história completamente separada. Isso não é uma história separada. No prédio 26 Federal Plaza, no Lower Manhattan, um incêndio começou de manhã. Após isso, ocorreu uma explosão. Segundo as informações, é mais provável que tenha sido um incêndio criminoso com dispositivo incendiário e pirotecnia, não uma explosão forte. A polícia, os bombeiros e os serviços federais chegaram ao local. A área foi isolada e um homem foi detido. Bem, de acordo com diferentes relatos, ou não houve feridos, ou os ferimentos foram tão leves que nem foi necessário hospitalização. Esse prédio foi escolhido não por acaso. Lá fica o FBI, ou seja, o CIS dos Estados Unidos, o ICE e, aliás, o Tribunal de Imigração. Esse local, há muito tempo, é um ponto de atração de protestos contra a política de imigração. Segundo a versão preliminar da investigação, isso pode ter sido um ato de protesto contra o ICE, com motivação política naturalmente. O suspeito, de acordo com alguns relatos, mais uma vez, de acordo com alguns relatos, ainda não havia informações precisas. Havia um cartaz exigindo, então, tirar o ICE das ruas e objetos que indicavam intenções não muito boas. Em parte das publicações, ele é descrito como um veterano de 43 anos. Não sei onde ele foi veterano, mas geralmente veterano é quem serviu nas Forças Armadas, certo? E isso ainda não foi confirmado oficialmente. Talvez quando o vídeo sair já esteja, mas enquanto preparo, ainda não. O caso foi imediatamente transferido para o grupo antiterrorismo do FBI. Bem, a localização aqui é mais sensível do que qualquer outra coisa. Estou falando diretamente com você. Este não é um caso isolado. Isso acontece o tempo todo porque os democratas há anos incitam um nível de ódio tão grande que pessoas com a mente não muito estável acabam surtando e partindo para a violência. A alegria pela morte de um oponente político, conversas sobre violência merecida contra republicanos, isso nunca aconteceu antes nos Estados Unidos, pelo menos não nessa escala. Claro, houve o que chamam de Guerra das Rosas Vermelhas e Brancas, né? Lá, como você sabe, foi uma guerra civil. Mas depois da Guerra Civil, assim, pelo que me lembro, não sei, eu não me lembro disso. Lembro de várias bobagens entre nós, mas disso realmente não me recordo.
Agora sobre o que está acontecendo no atual teatro de operações militares, porque há tantas notícias que já não bastam 2 programas por dia. O Irã, segundo relatos, planeja um desembarque de tropas no Kuwait. Quero que vocês ouçam isso mais uma vez. Segundo relatos, o Irã planeja um desembarque de tropas no Kuwait. E lá tem uma base americana, aliás, e um pouco mais adiante tem outra base americana na Jordânia. Está sendo considerada uma invasão sob o pretexto da falta de água potável e da necessidade de dessalinização. O Irã não tem o suficiente, por isso eles planejam tomar o Kuwait. Bem, como foi na época com Saddam Hussein, ele também estava faltando alguma coisa. Talvez sejam apenas boatos que eles mesmos espalham para se animar, né? Porque não está nada claro como eles pretendem lutar contra os americanos lá diretamente, né? Eles vão sair a campo aberto. Um míssil, então, entregue ao Irã, segundo informações não confirmadas, ou pela China ou pela Rússia, com características inesperadas para os americanos, atingiu uma base americana na Jordânia e matou 2 dos nossos soldados. Após isso, uma reunião de emergência foi chamada em Washington e Trump cancelou todos os compromissos de domingo. E houve uma reunião na chamada sala de situação, na Casa Branca. E foi tomada a decisão de bombardear alvos que antes os Estados Unidos não queriam bombardear. Que, digamos, eram instalações nucleares iranianas em preparação, não desativadas. Ainda não chegamos à verdadeira linha vermelha, mas estamos muito próximos dela. Senhores, estamos chegando lá. Obrigado, muito próximos. O número total de americanos mortos em 150 dias de campanha é de 13 pessoas. É surpreendentemente pouco em comparação com os milhares de mortos do lado iraniano. Mas isso é exatamente 13 a mais do que estamos dispostos a aceitar. Trump, de acordo com as informações disponíveis, ordenou desativar várias das maiores refinarias de petróleo do Irã e um importante centro portuário estratégico. Esses já são ataques não à infraestrutura militar, mas sim à infraestrutura energética civil do país. Lembram, eu já contei para vocês uma vez, né, que quando o sargento Gilad foi sequestrado, capturado e tudo mais, os árabes, quando perguntamos o que vocês querem em troca, eles apresentaram uma lista de 1.037 árabes em troca de um sargento israelense. E assim eles estabeleceram para sempre o preço de um judeu. Ou seja, se eles, digamos, matam um judeu, então se for olho por olho, 1.037 árabes deveriam ser mortos. Eu já disse que não sei quanto é com os americanos, mas quero dizer, por um americano, quantos árabes precisam ser mortos? Mataram 2 americanos. Ou seja, não sei, mas suspeito que Trump acha que os americanos também são bastante valiosos, então não é 2 por 2, com certeza. Não é 4 por 2 e nem 6 por 2, ele tem outros números na cabeça. Então, vejam, essa conversa sobre, digamos, petróleo, refinarias, portos e coisas do tipo, tudo isso se encaixa nesse quadro. Ou seja, por causa de 2 americanos, acho que muita coisa vai ser destruída no Irã. O MGT declara que está analisando os dados de um dos locais. Bem, o que foi bombardeado foi um canteiro de obras inacabado, aquela usina nuclear, como eles dizem. Sim, ela estava em fase inicial e não havia materiais nucleares lá. Agora ela está em chamas. O mundo pede moderação, sim, mas de que moderação estamos falando quando nossos soldados estão morrendo? O ministro das Relações Exteriores do Irã continua dizendo que as negociações devem continuar, mesmo que a chance de sucesso seja pequena. Porque, segundo ele é obrigado a tentar fazer isso em nome dos interesses do país. Talvez, para a maioria no mundo, a desescalada realmente parecesse a melhor opção. Mas é preciso arrancar o ferrão nuclear da cobra venenosa. Agora quero ir além do boletim de notícias e explicar para vocês algo que raramente é explicado. Por que isso se tornou possível? Por que os progressistas nos Estados Unidos, pessoas que cresceram no país mais livre do mundo, acabaram do mesmo lado da barricada que radicais islâmicos, que dariam a esses progressistas uma vida completamente diferente e como? Escute, eles acabariam sob o domínio deles. A resposta não está na política, mas na forma de pensar. Uma parte do Partido Democrata, não todo, mas uma parte, carrega em si uma carga de marxismo.
Conscientemente ou não, eles sabem o que é isso, se entendem ou não, não importa. Isso está dentro deles, incutido neles pela escola, pela sociedade, pelos amigos, pela literatura. Deus sabe como, eles absorveram tudo isso. E isso fica lá dentro deles, em algum lugar. Eles podem se chamar de liberais, sim, progressistas, mas na essência eles fizeram uma aliança com os fundamentalistas islâmicos. Não porque compartilham da mesma teologia, mas porque odeiam a mesma coisa. E o culto ao ódio é mais importante para eles do que o culto à vida. Vocês entendem? Antigamente em Israel diziam, talvez ainda digam, quando os árabes, os muçulmanos começarem a amar mais a vida do que a nos odiar, quando para os muçulmanos a coisa mais importante não for a morte, morte e a vida, só então poderemos chegar a um acordo com eles. Mas por que eles nos odeiam? Ah, eles nos odeiam porque adoramos a América. E justamente por aquilo que eles odeiam. Liberdade de expressão, imprensa, reunião, direito de produzir e vender o que quiser, para quem quiser e por qualquer preço, se houver comprador. E o mais importante, o direito de ficar com os resultados do seu próprio trabalho. Seja qual for esse resultado, se você teve lucro, ele é seu. O prejuízo, ele também é seu. Você que arca com ele, prejuízo. E em ambos os casos, é você e não o governo quem decide o que fazer com o que conseguiu. Foi exatamente esse sistema que levou ao incrível desenvolvimento de um país que, inicialmente, praticamente não tinha nada. E hoje, esse país tem mais riqueza do que jamais houve na história da humanidade, em qualquer país, em qualquer hemisfério, em qualquer lugar. Em termos de território, o Império de Chinggis Khan era maior do que todos os impérios já criados no mundo. Havia criação de riqueza lá? Nada disso. Lá havia saques. Houve outro império que criou algo? Nada disso. Lá havia saques, havia confisco, havia redistribuição. Lá havia, como se diz agora, redistribuição. Um trabalhava, outro vinha e tirava o quanto quisesse. Mas conosco acontece a mesma coisa. Só que visualmente isso acontece de forma diferente. E é aí que nasce o ódio de dois lados diferentes, por dois motivos diferentes. Alguns odeiam a América porque não conseguem alcançar o mesmo em condições de livre concorrência como conseguem aqueles que alcançam. Bem, essa é a minha opinião pessoal, não uma opinião pública. Digamos assim, alguns filósofos escrevem sobre isso, mas, como se diz, nada disso está comprovado. Outros sentem inveja porque não são capazes de alcançar nada parecido devido à sua própria forma de pensar. E essa forma de pensar foi criada em condições onde é o Estado, e não a pessoa, que decide quem e o que merece. Marxismo e radicalismo islâmico pareciam ser opostos ideológicos. Um defende o ateísmo e a luta de classes, o outro prega o dogma religioso e a submissão total à vontade de Deus. Mas eles têm um inimigo em comum. A ideia de que o indivíduo tem o direito inalienável de dispor de si mesmo, do seu trabalho, da sua propriedade, sem precisar de permissão, bem, do coletivo, do partido, do clero, não sei, chame como quiser. E quando o inimigo comum é tão forte e bem-sucedido como a América, então ele é o culpado. A aliança tática entre campos que à primeira vista parecem irreconciliáveis não só se torna possível, como quase inevitável. Quantos de nós se unem, quantas pessoas se unem com base no ódio em comum? Esse é um material que une as pessoas. É por isso que a coordenação, mesmo sem um único documento assinado entre aqueles que desestabilizam a América por dentro e aqueles que atacam seus aliados e a nós de fora, não deve surpreender vocês. Isso não é uma conspiração com salas secretas e mapas na parede. É algo bem mais simples. É muito mais simples e muito mais assustador. É uma coincidência de interesses de pessoas que, por diferentes razões, odeiam a mesma coisa. É a pessoa livre, que ele mesmo, que é responsável pela própria vida,
No meu canal do Telegram, o canal é Leon Weinstein, era Leon Weinstein West. Hoje mesmo eu reagi brevemente às imagens do incêndio no 26 Federal Plaza assim que elas apareceram. Acesse lá, tem minhas primeiras impressões fresquinhas. Amigos, apesar de toda a preocupação com essas notícias, e preocupação, bom, não vamos esconder, tem bastante, né? Quero encerrar falando sobre o que sempre é uma fonte de otimismo para mim. O sistema baseado na liberdade já provou sua força contra inimigos muito mais sérios do que os atuais. Vou usar essa palavra que me arrepia. Sim, ela provou isso contra o nazismo, contra esse totalitarismo soviético, como quer que se chame, e ela vai provar isso de novo. Enquanto houver pessoas dispostas a chamar as coisas pelos seus nomes, e vocês, meus espectadores, provam todos os dias que fazem parte desse grupo, esse sistema vai resistir. Obrigado por estarem comigo hoje. Até a próxima transmissão.